A campanha estadual de vacinação contra a febre amarela termina amanhã. Na Baixada Santista, a adesão é baixa. Em Santos foram aplicadas 130 mil doses. A expectativa era imunizar 400 mil pessoas. Por isso, as policlínicas da cidade vão continuar vacinando. Logo cedo, Dona Laura já estava na policlínica tomando a vacina da febre amarela. Foi rapidinho, mas ela quase não vem. O pessoal ficava falando um monte de coisa, né? Que morria, que ficava mal, que não podia tomar outro tipo de remédio. E eu fiquei com medo, né? Essa situação que a Dona Laura contou tem acontecido com frequência. Ainda tem muita gente que não se vacinou. Até o momento foram aplicadas em Santos quase 130 mil doses da vacina contra a febre amarela. O índice é muito baixo, já que a meta estipulada pelo Estado é de 400 mil doses. Tem muita gente ainda precisando receber a vacina. As pessoas não estão levando a sério. A febre amarela pode matar. As pessoas têm que ter essa consciência, porque essa doença não tem tratamento e mais de 50% das pessoas que pegam o vírus da febre amarela vão a óbito, morrem. A chefe do Serviço de Vigilância em Saúde de Santos alerta. A situação é preocupante. Em Santos, há 3 pessoas internadas com suspeita de febre amarela. Os casos vieram de São Vicente, Praia Grande e Guarujá. A doença não demora a chegar por aqui. É importantíssimo que as pessoas compareçam, porque esses boatos são falsos. A vacina é uma vacina de vírus vivo atenuado, ou seja, um vírus vivo enfraquecido, assim como outras vacinas nós temos, como varicela, né, que é da catapora, a poliomielite. Todas essas vacinas são também de vírus vivos atenuados. A campanha termina amanhã, mas as policlínicas vão continuar disponibilizando a vacina. Enquanto nós tivermos vacinas, nós vamos continuar vacinando nas 22 policlínicas que estão disponibilizadas com essa vacina. Então, compareçam, é um apelo que nós fazemos da Secretaria de Saúde. O melhor mesmo é não deixar para amanhã. O Gabriel, por exemplo, já está sossegado. É bom para se livrar logo, né? Para não ter preocupação mais para frente, se for fazer uma viagem, alguma coisa do tipo. Está livre da doença? Estou livre. O recado foi dado, não se esqueça. E nesta quinta-feira, o Ministério da Saúde divulgou os números atualizados sobre a febre amarela. Entre julho de 2017 e 28 de fevereiro deste ano, foram confirmados 723 casos que resultaram em 237 mortes. O descanso de 11 horas para trabalhadores avulsos do Porto de Santos foi suspenso. A decisão foi tomada durante mesa redonda no Ministério do Trabalho pela manhã. O repórter Fabiano Roma tem os detalhes. Clima de tranquilidade aqui na porta do Ógimo. Os trabalhadores portuários estão se preparando para a escalação para o período da tarde. E parece que tudo vai voltando ao normal. Estava conversando aqui com o Sandro Olímpio, que é diretor do sindicato. E vocês conseguiram uma negociação, mais um prazo, para que essa medida desse intervalo não fosse implantada de imediato, é isso? Isso, o Ógimo fez uma implantação de um descanso de 11 horas através de uma deliberação de uma assembleia patronal, sem antes ter comunicado com prazo hábil às categorias trabalhadoras do Porto de Santos. E o mais importante, que nós do Sindicato da Estiva estamos em plena campanha salarial e inclusive o descanso de 11 horas está inserida na nossa pauta de reivindicação, mas desde que se discuta também a garantia de ganho, porque o trabalhador portuário, ele não tem nem garantia de trabalho e muito menos garantia de ganho. Então precisa de um tempo para discutir isso novamente, né? Não é implantar assim de uma hora para outra. Com certeza, por isso houve esse pedido de mesa de negociação, houve esse pedido de mesa também dentro do Ministério do Trabalho, para que houvesse a possibilidade de pegar esse prazo, para que nós possamos estar sentando à mesa, conversando e procurando o melhor caminho para os trabalhadores. A operação padrão continua ou foi suspensa? Como é que está essa situação? Não, a operação padrão está suspensa, até porque conseguimos esse prazo aí para estar conversando, não só com os trabalhadores, mas também com o Ógimo e Sopesp. Os trabalhadores vão para o trabalho normalmente? Normalmente, vão atender as requisições, vão para bordo e fazer seu trabalho normalmente. Muito obrigado, Olímpio, pelas suas informações. Fabiano Roma para a Santa Cecília TV. A Receita Federal fez a maior apreensão de cocaína do ano no Porto de Santos. Ao todo, 355 quilos que seguiriam para Hamburgo, na Alemanha,
foram apreendidos. A droga, que estava em bags, que são sacos grandes, ela estava dentro de um container e foi entregue à Polícia Federal, que segue com as investigações. O novo diretor-geral da Polícia Federal toma posse nesta sexta-feira. No Brasil, em 1 minuto, você confere este e outros destaques. A nomeação do novo diretor-geral da Polícia Federal foi publicada hoje no Diário Oficial da União. Rogério Galouro assume no lugar de Fernando Segovia, designado para o cargo de adido policial da Embaixada Brasileira em Roma, na Itália. A Câmara dos Deputados aprovou projeto de lei que regulamenta o transporte de passageiros com aplicativos como o Uber. A proposta segue para a sanção do presidente da República. Cabe aos municípios a regulamentação do serviço. O presidente Michel Temer anunciou a liberação de 42 bilhões de reais para investimentos na segurança pública, como a compra de equipamentos para as polícias estaduais. A maior parte da linha de financiamento vai ser oferecida pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. A partir de hoje até 30 de abril deve ser entregue a declaração do Imposto de Renda 2018. Esse é o assunto de nossa entrevista de hoje aqui no Caderno Regional e eu recebo o auditor da Receita Federal, o Renato César Leite. Boa noite, Renato. Obrigado por ter vindo. Boa noite, é um prazer estar aqui e poder prestar esse serviço à comunidade, à sociedade. Renato, inicialmente, quem deve entregar a declaração do Imposto de Renda? As regras não mudaram. Basicamente, quem tem rendimentos recebidos no ano passado, ao longo do ano, né, por mês, acima de R$ 28.559, rendimentos tributáveis, ou rendimentos isentos acima de R$ 40 mil. Também quem teve patrimônio, bens ou direitos acima de R$ 300 mil, está obrigado a entregar. Quem teve aplicação em renda variável, bolsa de valores, o mercado futuro, essas coisas, também tem que declarar. Ou quem teve apuração de ganho de capital, teve que pagar alguma coisa de ganho de capital, também está obrigado a declarar. Então, basicamente, são essas regrinhas. Ou então, assim, alguma pessoa que foi para fora, não era mais considerado residente no Brasil e está voltando, também tem que declarar. Além desses imóveis, esses bens que você citou, o que deve ser mais declarado? O carro? Então, todos esses bens que você tem, é bom que você declare. Se você tiver até uma obra de arte que tem um valor expressivo, vai declarar. Mas, normalmente, o pessoal vai declarar, são imóveis, ações, né, que você tem, conta bancária, carro. Se você tiver um helicóptero, um barco, aí cada um sabe qual é o seu patrimônio, vai declarar uma fazenda, né? Renato, a cada ano vocês vêm aprimorando o sistema de declaração. O que fazer para declarar? O cuidado que o contribuinte deve ter é, primeiro, falar a verdade, não ficar inventando coisas. Então você tem que juntar os documentos, eu até brinco, eu sempre falo, pega uma caixinha na sua casa ao longo do ano, vai juntando os documentos que você precisa. Se você não tem, né, uma pasta, um arquivo próprio, vai juntando tudo ali, porque fica mais fácil você separar. Você vai precisar saber quanto você ganhou, de quem você ganhou, quais são, por exemplo, seus dependentes, as suas despesas médicas, despesa com escola, tudo aquilo você separou ali, você vai informar na sua declaração. E o seu patrimônio, né? A sua casa, o seu carro, sua moto, o que você tiver lá. Bicicleta não precisa, bicicleta. Mas assim, as coisas de maior valor, a sua conta bancária, muita gente esquece. Tem uma conta bancária e esquece de informar. Então vai lá, tira o extratinho, os bancos fornecem. Na própria página da Receita você pode fazer a declaração, certo? E também tem um aplicativo. Isso, até trouxe aqui o smartphone. Você Mostra pra gente, por favor. Então, você pode baixar o aplicativo no seu smartphone ou no tablet, chama Meu Imposto de Renda, e fazer facilmente por esse aplicativo. Agora, se você quiser, você pode entrar no site da Receita e baixar o programa para o seu computador e fazer aí sim pelo computador. Ou ainda no próprio computador, você entrar na página da Receita, mas aí você tem que ter o certificado digital e baixar esse programinha do Meu Imposto de Renda no computador e fazer ali direto no site da Receita. Dá para fazer de 3 formas. E o interessante é que você pode começar em um e terminar no outro, desde que você salve, você pode salvar, que a gente chama na nuvem, né? Então, eu comecei aqui, estou aqui com um tempinho livre, aí depois continuo em casa, depois continuo em outro lugar, e assim vai. O próprio aplicativo, o próprio sistema vai corrigindo as informações, os possíveis erros? Isso, ele é bem amigável, ele te dá algumas dicas de, que tem uma coisa errada, aqui você não pode mandar porque está faltando uma informação. E ele tem ali também perguntas e respostas. A gente sempre fala para o contribuinte, tem alguma dúvida? Entra no perguntão, que a gente chama perguntas e respostas, nesse aplicativo que eu falei, ele tem.
Tem quase 900 perguntas e respostas. Quase todas as dúvidas você tira ali. E no programa você tem um itemzinho que chama Ajuda, que ele vai te dizer o que você vai preencher em cada campo. O que eu coloco aqui? Como é que eu preencho? Aí ele vai te dizer, aqui você vai colocar valor, aqui você vai colocar essa informação, aqui você vai colocar isso. Renato, é sempre bom frisar que também essas informações devem ser atualizadas. Por exemplo, uma conta bancária. A pessoa encerra uma conta num determinado banco, abre outro e aí esquece de informar a receita. Isso pode dar problema, né? Pode dar problema, inclusive uma coisa interessante. Muita gente tem restituição. E aí na restituição você tem que informar em que conta você quer receber aquela restituição. A pessoa informa para a Receita, eu quero receber na conta do banco X. Depois fecha aquela conta e esquece de nos avisar. Aí o dinheiro da restituição vai para o banco X, o banco fala, essa conta não existe, e devolve para a Receita. Aí ele vai ter que ir no site da Receita para informar a nova conta para poder receber a restituição. Então tem que ter esse cuidado de estar sempre atualizando as suas informações. Quais foram as principais mudanças para esse ano? As principais são com relação a dependente. Hoje o dependente acima de 8 anos tem que constar o número do CPF dele na declaração. Se você não tiver essa informação, você tem que providenciar, porque senão você não consegue incluí-lo como dependente. E no ano que vem, isso vai cair mais ainda. A tendência é que todo dependente você tem que ter um CPF. Além disso, tem uma outra novidade, que esse ano é só uma informação, não é obrigatória, mas a gente já recomenda que a pessoa coloque, que é com relação aos bens. Então, por exemplo, a conta bancária. Não basta informar o dinheiro que você tem que informar o número do CNPJ do seu banco. O carro, informa o número do Renavan. O seu imóvel, qual é o número da matrícula do imóvel. Assim por diante. Para quê? Para que a gente tenha um detalhamento maior. Não que a Receita não tenha, a Receita tem fontes que ela vai trazer esses dados. Mas a gente quer bater essas informações para ver a consistência, se realmente a informação está correta, para evitar que o contribuinte caia em malha, para evitar que o contribuinte tenha que ficar prestando informações para a gente 2 vezes, ou ir lá na repartição, ou por outro meio, se a gente já tiver essa informação e tiver esse cruzamento mais fácil, né, eletrônico. O contribuinte pode optar por 2 tipos de declaração, é isso, né? Quem pode, por exemplo, fazer a simplificada? A gente que tem cabelo branco, não você, mas assim, mais velho, a gente fazia em formulário, aí tinha o formulário azul e o verde, né, que era o completo e simplificado. Não existe mais, há muito tempo a declaração é uma só. A opção de tributação é que são 2 opções. Você pode tributar de uma forma simplificada, ou seja, quero tributar e ter um desconto padrão, que a gente chama de 20%. Aí você não precisa informar, o que você, né, assim, você não precisa calcular o que você gastou com o médico e tudo mais, você precisa informar o que você pagou para o médico. Isso é obrigatório, mesmo que você não vá fazer a dedução. Mas você não precisa ficar fazendo todas as deduções. Se você quiser fazer todas as deduções, despesa médica, previdência, dependentes, tudo mais, aí você vai ter que colocar todas as informações, fazer o cálculo, e aí esse valor vai ser de acordo com aquilo que você estiver colocando lá, e não os 20%. Os 20% estão limitados a 16 mil. 16 mil e uns quebradinhos. Então, assim, se você teve desconto de previdência, somado com uma outra despesa médica que você teve, mas não sei o quê, já deu mais de 16 mil, não vale a pena fazer o desconto padrão dos 20%. Vale a pena você informar todas as deduções legais possíveis, e aí o imposto que você vai pagar é menor. O próprio programa ele é bem amigável. Se você informar todas as suas deduções, lá o que você gastou de médico, dependente, despesa de instrução, previdência e tudo mais, ele já vai te mostrar, fala, é melhor fazer assim ou melhor fazer assado. Ele já vai te dar uma comparação. E, por exemplo, você citou que pode ser deduzido, o que, por exemplo, não pode ser deduzido. Tem gente que fala assim, eu tenho um cachorrinho, eu gastei com veterinário. O cachorro não é dependente. Dependente são seus filhos, o cônjuge, eventualmente o pai ou a mãe, e aí tem que ter o cuidado, assim, eu posso colocar meu pai e minha mãe? Se ele vive as suas dispensas, pode. Mas ele não pode receber mais do que 23 mil uns quebrados no ano, lá, quase 24 mil. E mesmo esses dependentes também, esse é um problema que muita gente acaba caindo em malha, porque a pessoa coloca o dependente e esquece de colocar o rendimento do dependente. Então, eu coloquei meu filho, se meu filho recebeu lá, mesmo que seja R$1.000, R$2.000, tem que colocar que ele recebeu aquele rendimento, porque isso vai ser somado ao meu rendimento para calcular o imposto. Quem não entregar, Renato, a declaração no prazo, o que acontece? Quem não entregar a declaração no prazo está sujeito ao pagamento de uma multa. Essa multa ela é de no mínimo R$ 165,74 e ela pode ser salgada, hein? Porque ela é calculada sobre o imposto devido. E o imposto devido, 1% por mês de atraso. Então, se você atrasar 20 meses, você vai pagar 20% de multa. É o máximo que você paga de multa. E vamos dizer que o imposto devido é calculado antes de abater o que você teve de retenção na fonte. Então, às vezes, o imposto devido é 20 mil, 50 mil. Calcula 20% sobre 50 mil. Bastante, né? É bastante.
É muito mais do que R$165. Essa pergunta é para quem costuma deixar tudo para a última hora. O prazo final, 30 de abril, vai ser prorrogado? Não está sendo prorrogado há muitos anos e não tem nenhum motivo para prorrogar esse ano. Renato, muito obrigado pelas explicações. Eu é que agradeço. Uma boa noite para você. Na ponta da tabela, depois de 4 rodadas, junto com o Atibaia na liderança da Série A3, a Portuguesa Santista deixou a equipe do interior para trás. Ontem, em Eurico Mursa, a Briosa teve dificuldades, mas superou o forte time do Noroeste de Bauru. Em Eurico Mursa, mais de 1.500 torcedores. Fora quem acompanhou pela Santa Cecília TV, né? A corrente pela Briosa era mais que positiva, energia que deu resultado. Logo aos 15, veio o gol. O lateral Rômulo, em momento Neymar, passa pelo zagueiro e rola para Léo, que de pé trocado balança as redes. Portuguesa! O atacante se igualou ao artilheiro da equipe Carlos Alberto com 4 gols. E com a família presente, é claro que o primeiro dele em Eurico Mursa teve dedicatória. Meu filho, minha mulher, minha família, meus parentes estavam todos assim, meus amigos, então o gol foi para eles, um gol bem bacana aí que eu estava buscando faz tempo. O tradicional Noroeste, quarto colocado na competição, foi osso duro para a Portuguesa. A equipe do interior ameaçava o tempo todo. Nessa bola na trave, o Rodriguinho quase fez contra. A Briosa continuou ameaçando nos contra-ataques, mas a rede não voltou a balançar. Entendo que um segundo gol, como foi em Santa Bárbara, daria tranquilidade, personalizaria o time. A partir do momento que isso não ocorre, você fica na ansiedade, na iminência de fazer e preocupado em não sofrer. Então eu entendo que o segundo tempo foi muito movido nessas proporções e obviamente por isso talvez o resultado tenha sido conquistado de uma forma mais na alma, né? Mais no coração, na garra, na superação, do que propriamente naquilo que a equipe mais fez ao longo da competição, que é prevalecer a parte técnica. Já nos acréscimos, 3 expulsões. Carlos Alberto fez embaixadinha e recebeu falta dura. O volante André Rocha, autor da entrada violenta, foi expulso. Sobrou o cartão vermelho também para o camisa 10 da Portuguesa e para o atacante Washington do Noroeste. Não entendo que ele tenha feito uma provocação. Agora, é evidente que ele levou vantagem a partir do momento que o adversário, querendo ansiosamente um resultado e se sentindo provocado, eu não entendo que isso tenha ocorrido, e jogou mais difícil. Aí vem a avaliação do árbitro. De verdade, se ele tivesse dado o cartão amarelo, ele teria administrado melhor a situação. Pode-se dizer que a Portuguesa Santista é a equipe a ser batida. A única invicta da competição chegou à liderança com 29 pontos. Mas, uma vez na ponta da tabela, se manter nela não será tarefa fácil. Isso porque, nos 6 jogos que faltam, 5 são contra equipes que estão na parte de cima da tabela. O próximo desafio é contra o Monte Azul neste sábado. A viagem é desgastante, o horário é difícil, mas é uma realidade da competição. Então nós temos que considerar tudo isso, nós temos alguns desfalques já estabelecidos, e aí vamos ver o retorno do time para ver se necessário será fazer algumas outras trocas para que a gente mantenha essa intensidade, porque eu entendo que será um jogo, se não num grau de exigência técnico muito apurado, físico eu não tenho nenhuma dúvida, e aí a gente precisa ter consciência de que esse quesito precisa ser levado para Monte Azul. Portuguesa Santista e Monte Azul jogam às 10 da manhã no domingo. Os desfalques que o técnico Sérgio Guedes se referiu na reportagem são o atacante Rodriguinho, que saiu de campo machucado, e o meia Carlos Alberto, que cumpre suspensão automática. O Atibaia perdeu a liderança na rodada porque empatou em casa contra o Grêmio Osasco em 1-1. E agora a gente vai falar de cultura. A abertura da exposição Criador de Atmosfera aconteceu ontem na Pinacoteca Benedito Calixto. A mostra tem 49 quadros que retratam o passado e o presente das cidades de Santos e São Paulo. Passeando pelo casarão, temos a sensação de estar pessoalmente nesses cenários. São pinturas bem realistas. O óleo sobre tela dá uma impressão de luz. Nesta obra aqui, por exemplo, o olhar de Carmelo Gentil, da Baixada Santista à vista da Serra. Eu desço muito aqui para Santos. Eu adoro a visão que eu tenho lá de cima. E principalmente na volta, porque
a noite já está caindo e as luzes aqui embaixo se acendem. E a vista lá de cima da serra, quando você está subindo de carro, realmente é maravilhosa. A exposição Criador de Atmosferas na Pinacoteca Benedito Calixto reúne 49 telas pintadas em diversos momentos da vida do artista plástico. Gentil tem mais de 40 anos de trajetória na arte. Ele consegue, de uma forma bucólica, uma pintura que toca o sentimento de uma forma diferente, trazer o presente retratando o passado. Ele consegue retratar a nossa cidade, coisas que todos conhecem, algumas avenidas, determinadas áreas do Porto, mas como se nós estivéssemos vivenciando há 70, 80 anos atrás. E isso retrata também a cidade de São Paulo. Eu falei, putz, que legal, vamos pintar Santos antigo. São Paulo antigo é tão bonito, aquelas imagens. Todo mundo que vê aquelas imagens de São Paulo antigo e Santos antigo, fica encantados, né? Então eu falei, poxa, isso dão quadros lindos, maravilhosos. Então, essa foi a ideia. O público teve a oportunidade de interagir com o artista. Eu estou encantada, já conheci os quadros dele, as pinturas todas, as obras, mas eu fiquei mais encantada ainda vendo pessoalmente, vendo ao vivo, né? E conhecendo que ele é uma simpatia mesmo. Ele é muito bom. Achei que ele consegue dar um tom de luminosidade muito interessante para as obras e isso me fez ficar um bom tempo na frente de algumas peças. Mas quem não veio à abertura não precisa se preocupar. A exposição permanece até o dia 25 de março no Casarão Branco. O endereço da Pinacoteca é a Avenida Bartolomeu de Gusmão, número 15, no Boqueirão, em Santos. Venha prestigiar essas obras maravilhosas. Muito obrigado. É um prestígio muito grande aqui para a Pinacoteca e para a cidade de Santos ter a vossa exposição aqui novamente. A entrada é franca, de terça a domingo. Vale a pena realmente conhecer o casarão. Existem histórias, essa exposição maravilhosa. E uma última informação. Neste momento está terminando o primeiro tempo da partida entre Real Garcilaso e Santos pela Libertadores. A equipe peruana vence em casa por 1-0 o gol de Vidares. Quer ver sua reclamação aqui no Caderno Regional? Mande seu vídeo com nome, cidade e imagens do problema para o nosso WhatsApp 991517719. Repetindo, 991517719. O vídeo deve ser feito com o celular na posição horizontal. A edição de hoje termina aqui. Obrigado mais uma vez pela companhia e uma boa noite para você.